Vivemos uma época difícil de inflação aqui no Brasil desde o descobrimento, digamos assim, né? Então, mas vai acabar em algum momento. Não, ultimamente eu Inflação é tenho achado temporária. pior. Se você considera realmente a Por- nossa inflação pessoal, porque o IPCA tá em menos de 5. Eu vou no mercado, a compra do mês, hoje em dia eu faço algumas coisas pela internet e tudo mais, mas quando eu vou fazer aquelas pequenas compras de semana, antes, sei lá, com R$ 300 eu fazia isso. Hoje em dia eu não vou no mercado com menos de R$ 500, R$ 600. Eu lembro absurdo. quando eu era adolescente, Como é eu que ia uma pessoa vai viver com esse dinheiro? Não, é demais. Eu lembro que eu ia na padaria quando era adolescente e o pão era 10 centavos, cara. Ah, não, você vai comprar 4 pães franceses, 6 pães franceses aqui na padaria que eu frequento, é R$ 15, 12, sei lá, um troço assim, é Acho que absurdo. é mais de R$1 por pão. É muito caro, eu acho muito caro, caro. não sei, porque antigamente era, sei lá, R$ 5, era um não. saco de pão. Era pro churrasco da família. Fazia o pão com... Se bobear, o pão é de pior qualidade, entendeu? Exato. Agora, né, você diz. No geral, é isso que fazem. Não sei, o povo vai dizer, ai meu Deus, que absurdo, muito caro isso daí que você tá falando. Eu tenho certeza que é, porque a gente mora num lugar onde as coisas são inflacionadas. Mas eu não vou andar 40 minutos pra comprar um pão 5 centavos mais barato. Então a gente porque tá vai gastar vivendo... gasolina que também tá cara. Exatamente, então vamos viver com essa daí. Mas só mostrando que eu estou achando que a inflação realmente tá pegando. Falando sobre essa percepção da Malu, cara. Pô, Uhum. o IPCA tá em menos de 5, mas quando eu vou no mercado as coisas avançaram muito mais do que isso. Uhum. E há muita gente que fala, cara, é um índice maquiado, né? O IBGE tá corrompido. Sim. Qual é a sua visão sobre isso, cara? Boa. Eu acho que os últimos 3, 4 vídeos que eu gravei lá pro YouTube da Grão tinham esses comentários, né? E eu gravei um ontem, inclusive com um contraponto a essa visão de que, pô, o IPCA, ele é maquiado e tudo mais, né? Você defendeu o IBGE lulista, então é isso. Não, calma. Não, eu defendi o IBGE. Então bora lá no mercado, aquelas... Não, qual que é o ponto, né? Tem um jeito da gente verificar se pode estar tendo uma manipulação nos dados do IBGE ou não. Qual que é? Pô, o IPCA, que é o indicador oficial da inflação, que ele é calculado pelo IBGE, que é um órgão governamental, ele tem uma correlação muito forte com outros indicadores que são calculados por outras instituições, inclusive instituições privadas, por exemplo, a FGV. Ela tem os outros indicadores de preços, tem o IGPM, a FIP tem o IPC, que tem uma composição semelhante aqui na cidade de São Paulo com o IPCA. Então esses 3 indicadores, eles mantêm uma correlação altíssima, e normalmente eles sempre apontam para o mesmo lado, às vezes com uma diferença de 1 ou 2 meses, o IGPM uma diferença um pouquinho temporal um pouco maior, né, porque às vezes ele pega mais preços ao produtor do que ao consumidor, mas eles tem uma correlação muito forte. Então, como que eu ficaria preocupado? Quando que eu ficaria preocupado, né, com o indicador do IBGE? Poxa, se ele tá lá relativamente tranquilo e tem o IPC e tem o IGPM porrando, batendo 15%, 20% e o IPCA lá inerte em 5%. Aí você começa a falar, peraí, cara, como é que a FIP tá calculando o preço do arroz, capturando o preço do arroz, do feijão na mesma região que o IBGE e tá dando essa diferença, né? Ela tá pegando um preço muito mais alto do que o IBGE. Os outros indicadores de preço estão subindo e o IPCA tá lá inerte, né? E a gente não vê isso acontecendo. O segundo ponto é que o IPCA ele tem uma missão, cara, impossível, né? Tom Cruise, o IPCA. Por quê? Porque ele precisa, em um único número, refletir a cesta de compra de um país de dimensão continental, ou que tem climas completamente diferentes, um tamanho absurdo, e para mais de 220 milhões de pessoas. Sim, não tem como. O IPCA ele é um índice ruim para tentar analisar a inflação de qualquer um, mas ele é um índice bom para refletir a inflação de um país como o Brasil, né? Então eu até costumo brincar. Quantas vezes na sua vida você consumiu caldo de tucupi? Pouquíssimas. Algumas, porque a gente foi lá pro norte, mas menos de 5 vezes. Menos de 5 vezes, mas ele tá no IPCA. Por quê? Porque o pessoal da região norte consome caldo de tucupi com muito mais frequência do que a gente, né? Pô, feijão branco, quantas vezes a gente consome, né? Aqui em São Paulo? Poucas, mas pô, tem regiões do Brasil que se consome muito mais feijão branco do que feijão carioca, do que feijão preto. Então você tem várias dessas particularidades, né? Por quê? Porque, poxa, as pessoas consomem coisas, a cesta de consumo dos brasileiros, ela é bem diferente. Tem um outro ponto, por faixa de renda também, né? Então, tem lá no IPCA, todos os meses a gente calcula a variação de preço da passagem aérea, né? Pô, poucas pessoas viajam de avião todos os meses,
mas Pois é. alguns brasileiros viajam. Não, né? e ele também ele vai ver a cesta de consumo de famílias que ganham entre 1 e 40 salários mínimos, né? É muito Exato. amplo, São né? muito díspares essas cestas. Uhum. É muito disparo. Então, pô, tem essas grandes diferenças. Então, é normal que a gente olhe para o IPCA e a gente acredite que ele não reflita a inflação, né, pessoal? Porque ele não vai refletir mesmo. Não vai refletir a inflação de ninguém. Ninguém pega 1%, 0,5% da sua renda e gasta em passagem aérea. Ninguém pega 1% da sua renda e gasta em arroz. Ninguém... Porque são 400 bens e serviços, né, que tem ali itens e tudo mais. E a gente não consome isso no mês, mas ele tenta refletir a cesta de consumo de um país continental. A verdade é que médias são complicadas, né? Tem um Uhum. exemplo que o Nassim Taleb coloca na obra dele que eu achei muito ilustrativo. Ele fala que se ele tá com a cabeça num forno e os pés no congelador, na média ele tá em temperatura ambiente, mas também tá morto. Exatamente. Então, por exemplo, se você tem um IPCA como uma média dessa cesta de consumo, uma média nunca vai ser maior do que os integrantes da média, ela vai estar no meio. E o que acontece é que muitas vezes na sua cesta de consumo, você quer consumir e mais gente quer consumir a mesma coisa, aquilo provoca uma força dos preços para cima, né? Tem mais demanda para a mesma oferta. E o que você não quer consumir, que tá lá na cesta do IBGE, tá caindo de preço. E por isso ele puxa a média para baixo. Uhum. Até um exemplo que eu lembro que ficou muito em voga na época da pandemia é que você tinha muitas coisas aumentando de preço, depois que teve aquela época de ninguém produzindo e todo mundo consumindo, só que passagem aérea diminuiu muito de preço. Sim. Então, pô, as coisas estão subindo 20%, mas o IPCA veio em 10%. Né? É porque tinha itens puxando muito para baixo. Ninguém queria viajar, a passagem aérea caiu de preço e puxou o IPCA para baixo. Agora, sobre essa distorção entre IPCA e IGPM, por exemplo, agora eles estão parecidos, então, não tá dando tanta diferença. Antes de... Vamos explicar o que é o IGPM, que eu não sei. Tá. O IGPM ele é um indicador de preço também, calculado pela FGV, mas ele tem uma composição diferente. Ele tem lá na sua composição o índice de produtor agrícola, o índice nacional de construção civil, que pega a variação de preços de coisas diferentes. Ele mostra um indicador, e ele, com esses outros 3, ele constrói o IGPM, né? Uma ponderação para outros 3 indicadores, ele constrói o IGPM. Historicamente, o IGPM ele aponta para uma direção antecipadamente. Ele sobe e depois isso vai se refletir na inflação do consumidor. Por quê? Porque, pô, você está pegando o índice de preços ao produtor, você está pegando, pô, a inflação do agrícola, que depois vai para a mesa do consumidor, você está pegando o preço de construção, que depois pode pegar o preço dos aluguéis, dos imóveis, que depois vai pegar para o consumidor. Então você tem uma defasagem. Normalmente o que aponta para o IGPM antes, dentro de uns 6 meses, 6, 9 meses, vai pegar no IPCA. Até por uma questão lógica, né? Se tem preço ao produtor, o produtor tem preço mais alto, ele segura um pouco para não perder mercado e depois acaba repassando. Depois não tem jeito, ele acaba repassando para o consumidor, né? Então essa relação ela tá relativamente mantida, porque o IGPM ele tá super tranquilo, né? Agora, nos últimos meses, que ele começou a ter variações muito mais altas. Por quê? Pô, principalmente por preço de combustível, commodity, né? Petróleo subindo, e aí ele começou a indicar preços relativamente mais altos. Tem uma questão climática que tá pegando em alguns produtos agrícolas, então ele tá começando a ter uma variação mais alta. Agora, o IGPM, o que a gente pode esperar daqui a alguns meses, então? Poxa, mais inflação, né? Então, isso inclusive é um dos fatores, porque a galera fala, pô, expectativa de inflação subindo, né? Um dos principais fatores é isso, a galera já tá vendo a inflação ao produtor subindo e tudo mais, e o economista fala, opa, isso daqui uma hora ou outra vai chegar na mesa do consumidor, na ponta final, né, no consumidor. Uhum. Bom, sobre essa questão de manipulação pelo IBGE, o IGPM vai estar mais alto que o IPCA, então pode estar acontecendo alguma coisa. Eu lembro que na época da pandemia, o IPCA chegou a 10 e pouquinho, o IGPM chegou a 30. Sim. E ninguém falava, tá tendo manipulação. Exatamente. Entendeu? Então teve uma grande discrepância entre os dois e simplesmente aconteceu por conta de condições da economia. Os preços ao produtor ficaram muito altos, o dólar disparou pra caramba, esse cara absorveu o primeiro impacto e depois acabou tendo que repassar parte disso, né? Ou fazendo o que todo mundo faz para lidar com a inflação quando produz, né? O pessoal que vende comida, por exemplo, muda os ingredientes, mantém a embalagem, depois reduz um pouco a quantidade e assim vai.